Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como é que está o evento até agora? Cansado de tanta informação ou não? Tranquilo? O pessoal aí no fundo que pagou mais barato está sentado aí no cantinho, tudo bem? O pessoal do outro fundo que pagou bem mais barato ainda, está ouvindo bem? Aê, galera, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigues Digital, eu venho trabalhando com criptomoeda já há anos. A gente vai falar vamos falar nesse painel hoje sobre usabilidade. Nós vemos muito por aí sobre o fato de o pessoal quer ver o Bitcoin, as criptomoedas, como uma forma de acumular riqueza, fazendo trade, fazendo investimento, porém, como fazer para o seu Zé e a Dona Maria, as pessoas comuns do dia a dia, o quanto difícil é para eles abaixar uma carteira, fazer o backup das 12 palavras, entrar numa exchange, sincronizar a conta bancária, fazer um Pix, um TED, um DOCS, colocar uma ordem de compra de um Bitcoin, ou seja lá qual criptomoeda for, tirar essa ordem de compra da exchange, colocar dentro da carteira. Para nós que estamos aqui inteirados com tecnologia, isso já passa a ser parte do dia a dia. Porém, uma grande parcela da comunidade, da sociedade, ainda tem muitas dificuldades relacionadas a isso. E no nosso painel, a gente vai conversar o quanto isso é importante, o processo de educação e usabilidade das criptomoedas, que não foi a intenção do Satoshi Nakamoto, no white paper, por exemplo, de ver o Bitcoin como um investimento e algo para se ganhar dinheiro, mas sim para cada indivíduo, cada formiguinha do sistema, poder usar um sistema de pagamento global sem nenhum tipo de intermediário. Então vamos lá, começando aqui hoje, o pessoal do nosso painel, para quem não me conhece, em 2018 eu fui para a Venezuela, acabei gravando um documentário onde eu passei uma semana pagando tudo na época com Dash, dinheiro digital, e mostrando que já existiam várias comunidades na América Latina nesse processo de ir de porta em porta, educando os comerciantes, educando as pessoas. E a gente vai começar aqui agora começar com o Marcos primeiro, porque o Marcos recentemente esteve em El Salvador, logo quando o presidente Nayib Bukele implementou a lei do Bitcoin como moeda de curso legal. Então, Marcos, conta pra gente um pouquinho, porque vindo da voz, vindo de um sistema onde o presidente foi na televisão, ensinou as pessoas a baixar a carteira, porém a realidade é completamente outra, principalmente num país como El Salvador, onde de cada 10 pessoas, 7 nunca tiveram uma conta bancária. Marcos, como é que foi essa experiência de usabilidade lá em El Salvador? Olha, a gente, quando ficou sabendo da data específica da implementação da lei, a data cabalística, 7 de setembro, e a gente foi lá, eu e meu parceiro da B13, o André, eu falei para ele, será que a gente consegue fazer essa viagem? Estava no meio ainda da pandemia, várias incertezas, mas a gente viu que era possível, e a gente falou assim, a gente precisa estar lá, porque acho que esse acontecimento é uma coisa mais significativa do que a gente imagina. E eu acho que ver isso acontecer de perto, ver, sentir a reação das pessoas. A gente sabe que Bitcoin é uma quebra de paradigma muito grande. Então, não é uma coisa simples de entender, mas a partir do momento que você é capturado por tudo que envolve, e não é só o incentivo financeiro, os investimentos, mas tem uma transformação de como a sociedade se organiza, de como ela troca, como ela transaciona, e isso é muito poderoso. E a gente chegou lá super entusiasmado, achando que as pessoas iam estar super felizes e contentes. Nossa, temos agora acesso a um dinheiro mundial que não é de nenhum governo, mas a realidade é outra. Que aqui, assim como no Brasil, eles têm a dificuldade da informação, até a educação formal. E como o Rodrigo falou, realmente 70% da população nunca teve acesso a nenhum serviço bancário, um cartão de débito, um microfinanciamento. Então, para eles entenderem a importância, a maioria deles... Então, a primeira barreira é o medo. Então, a maioria das pessoas tinham medo. O que é isso? É um golpe, então, são os gringos entrando no nosso país. A gente já tem a nossa moeda, apesar que eles falam nossa moeda, mas eles usam o dólar lá. E, realmente, a primeira grande barreira foi o medo. E a maioria das pessoas disseram assim, o nosso país é tão pobre
e estão passando tantas necessidades que a gente não tem dimensão do quanto esse governo está arriscando, né, do pouco que a gente tem em termos de diplomacia, né, negócios internacionais e tudo mais. A gente vê isso, né, a pressão da FMI, dos Estados Unidos. Então, foi um choque de realidade, porque é um país que passa tantas dificuldades como o nosso, apesar do Brasil ser um país enorme, com muitas riquezas. Então, o primeiro, a gente esteve nas manifestações, a gente viu esse receio das pessoas, mas, aos poucos, eu voltei lá 3 vezes nesses últimos 6 meses. E aos poucos a gente vê a transformação, a curva de aprendizado das pessoas, aos poucos, né? Baixando uma carteira, fazendo as primeiras transações, vendo a movimentação, muitos estrangeiros, o turismo crescendo muito, especulação imobiliária. Então eles estão começando a ver que o mundo está olhando para eles. Então eles não podem mais ignorar o fato de que Bitcoin está trazendo uma das maiores transformações que a humanidade está vendo e vai ver nos próximos anos. E de uma maneira orgânica, né? Ou seja, tem a questão deles, da obrigatoriedade, eles sentem, a gente está sendo obrigado a receber isso, mas na prática, no dia a dia, um país que era ignorado por todos, agora tem presidente americano, bancos centrais dando atenção para eles. E, claro, e muita injeção de recursos, né? O país crescendo 2 dígitos, isso nunca aconteceu na história do país. Então, eu acho que as pessoas, aos poucos, vão se cativar em aprender, assim, de uma forma orgânica. Se a tecnologia é boa, se ela resolve problemas de remessas, como a Kátia falou agora no painel dela, né, é injeção de dinheiro na economia direta. Então, é um país que está se transformando de dentro para fora. Isso está sendo muito legal acompanhar. Legal. João Canhada, pessoal, para quem não conhece, o Canhada é um dos fundadores da Foxbit, uma das maiores exchanges de criptomoedas aqui hoje do Brasil e também da América Latina. Conta pra gente, como você, nessa parte por trás dos bastidores de uma exchange, como que o serviço de atendimento de vocês conseguem lidar com pessoas que às vezes não sabem absolutamente nada, e você vê essa precariedade no processo de educação, o quanto complicado é explicar os vários passos de comprar, vender criptomoeda, e nessa parte de usabilidade, o quanto importante é o papel que não só os influenciadores, mas os youtubers fazem, de ensinar o pessoal a baixar a carteira, fazer backup de 12 palavras, como é que faz para receber, enviar pagamento. Bom, prazer estar participando, obrigado pelo convite. E, realmente, a gente já teve problemas simples, não só no uso do Bitcoin, mas também na compra, né? Do cliente depositar os reais e já comprei. Cadê meu Bitcoin? Enfim, coisas do tipo, anteriores ao uso em si. E o ponto que mais pega do ponto de vista de uma corretora é justamente as taxas, na hora do saque, né, principalmente. Muitas vezes o cliente não entende também o quanto daquilo vai para a rede, acha que é da corretora e vice-versa. Foxbit existe desde 2014, então a gente já enfrentou diversos momentos de cripto no mundo, né? E algumas coisas eu acredito que são geracionais, tá? Quem diz isso nem sou eu, é o Stephen Keynes, que é um grande nome do mercado financeiro em geral e super entusiasta de cripto. E assim, a gente tem que fazer o possível para melhorar a usabilidade, melhorar o uso, mas existem tecnologias que são geracionais. Talvez meu pai e minha avó não vá usar Bitcoin como eu usei, mas muda muito quando se trata da geração que está vindo, dos meus filhos e tudo mais. Eu tenho até um exemplo. Em 2018, eu tive uma reunião com um gestor de um fundo brasileiro. Ele gere bilhões de reais no Brasil e tal. Passei horas com ele, expliquei sobre Bitcoin de forma super clara. E, no final, o resumo foi, legal, mas não vou comprar agora, não me interessa. Não é minha tese. Beleza. No outro dia, logo de manhã, ele me ligando, falando, olha, eu quero comprar Bitcoin. Não, mas o que mudou? O que aconteceu, né? Falou, olha, eu cheguei em casa, fui jantar com a minha família, e no jantar eu ali conversando, falei sobre a nossa conversa, e meu filho de 13 anos entendia tudo sobre Bitcoin. Eu percebi que se eu não entendia e meu filho de 13 anos entendia, eu precisava ter algum percentual da minha carteira exposto a isso. Então, um momento ímpar aí da história que eu acho que é interessante para entender o quanto nem todo mundo está preparado para Bitcoin. Tá? E tudo bem.
Esse é o ponto. A galera acha que tá errado, eu tenho que fazer meu pai comprar Bitcoin. Calma, tá tudo bem, é a tese dele. Não tem nada de errado em ele ser fiel à tese de investimento deles, à tese da carteira dele e tudo mais. A gente tem que tornar Bitcoin fácil, e esse é um dever da Foxbit, das corretoras, dos players do mercado. A gente trabalha nisso há muitos anos, e realmente, desde quando eu iniciei em cripto em 2013, o maior problema volta ali para a custódia e a usabilidade de Bitcoin como meio de pagamento. Tá? Isso ainda é um calcanhar de Aquiles ali da tecnologia, que eu espero que com a Lightning, com novas evoluções tecnológicas, aí a gente possa suprir dentro do Bitcoin, apesar de ter diversas criptos tentando corrigir isso fora de Bitcoin, mas eu acredito que o Bitcoin tem total potencial aí para encaminhar isso. Ótimo. Fernanda, conta um pouquinho para a gente. Você que é especialista em análise gráfica, análise técnica, está envolvida com um público que já sabe e entende criptomoeda mais profundamente e esteve em El Salvador também. Qual foi o maior impacto de estar num país, num local onde, sim, de cada 10 pessoas, 7 nunca nem abaixaram um aplicativo de um banco, nunca nem tiveram uma conta bancária. Como foi a sua experiência lá? Então, a gente está falando aqui sobre desafios e, realmente, apesar de sermos aqui, acho que todo mundo aqui é minimamente entusiasta da tecnologia, não é ursinhos carinhosos, não é uma coisa tão bonitinha assim, existe um longo processo ainda de entendimento e aceitação da tecnologia e do uso da moeda em si. E eu quero até contar uma história. Eu estive em El Salvador, óbvio que eu aproveitei para ir para a praia, para fazer umas trilhas, para curtir um pouquinho lá também. E tem uma trilha lá bem famosa, que é o Vulcão de Santa Ana. É um lugar bem bonito, assim, até o Marcos deve conhecer. E aí eu estava tipo uma cidadezinha, assim, litorânea, eu queria fazer essa trilha, só que eu esqueci meu tênis. Eu só tinha trazido sandália, esse tipo de coisa. Aí eu precisava comprar meu tênis. E aí eu perguntando para todo mundo onde que vendia tênis, ainda com o meu espanhol maravilhoso, né, tentando me virar, porque eu estava sozinha. E aí falaram, não, você vai aqui em tal lugar, lá você compra tênis. Eu falei, tá bom, vou lá. Tirei um dia para isso. E aí, no que eu fui, todos os lugares que eu ia, eu perguntava como que era a aceitação de Bitcoin, até para entender como que as pessoas ali, como que aqueles negócios estavam acontecendo. E aí eu encontrei lá meu tênis para fazer a trilha no dia seguinte, e eu perguntei para a mulher, aceita Bitcoin? Aí ela, sim, aceito. Beleza, aí ela abriu a carteira da Chivo, que é a carteira que os salvadorenhos utilizam lá, e eu abri a minha carteira normal, estava usando a Moon Wallet, que até foi uma dica do Marcos, que ele tinha ido antes de mim. E ainda bem que ele me salvou, porque ele me deu todas as instruções de contato, de lugar, de hotel, de translado, de tudo, porque eu estava muito perdida nessa viagem. O Marcos fez exatamente a mesma coisa comigo, sou muito grato, salvou, Marcos. Gente. A gente fez uma transação internacional, né? Exatamente. Não, para testar a carteira, ele aqui no Brasil, eu lá em El Salvador, falei, não, vamos testar, só está funcionando certinho aqui pela Lightning, aí foi, testou, enfim. Então, o Marcos acabou me salvando. Mas aí, voltando à história aqui do tênis, beleza, eu fui comprar, a mulher falou, não, a gente aceita Bitcoin. Mas aí ela falou assim, abre aí a sua carteira da Chivo. Eu falei, não, mas eu não tenho, eu não sou daqui. Ela, então não. Ainda ficou brava comigo, falou, não, então eu não vou aceitar. Eu falei, não, mas pela minha carteira vai dar certo. É só eu transferir aqui o endereço certinho, vai dar certo. Só que ela não tinha esse entendimento de que independia da carteira. Aí eu falei, olha, se não completar, não tem problema, tenho aqui dinheiro, cash e o cartão de crédito, a gente resolve assim. Aí, beleza, aí transferi, completou, deu tudo certo. Aí, para ela foi uma novidade, ela falou, nossa, mas não sabia, eu achava que tinha que ser a carteira da Chivo. Então, qual que é a conclusão disso? Que, olha só, a gente tem um país aí que aceitou recentemente, que reconheceu o Bitcoin como moeda legal, e mesmo assim, lá as pessoas estão aprendendo. Então, é um processo, assim, até entrando aqui um pouco no ponto de vista macroeconômico, de desenvolvimento de moeda, é um processo que vai levar muito tempo. Basta a gente comparar quanto tempo o ouro ele é visto como um ativo de valor, quanto tempo o dólar mesmo existe, e quanto tempo o Bitcoin existe.
Então, o Bitcoin é um bebê ainda, é um girino ali, um bebezinho. A gente tem que agradecer aí ao universo por estarmos aqui privilegiando esse momento ainda e pegando essa revolução no início, porque ainda falta muito entendimento das pessoas nesse sentido, e eu pude perceber isso aí nessa viagem. Muito legal. Renata, você, brasileira, mora fora do país já há décadas, imigrante como eu também, gerencia, né, encarregada da operação global da Paxful, que é uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo. Na sua visão, nessa parte global, qual que é a maior dificuldade que nós temos hoje nessa parte de usabilidade, tanto de enviar, receber pagamento com criptomoedas, usar no dia a dia, sem essa noção de querer só fazer trade e acumular capital? A resposta para isso é educação. Basicamente, eu queria até saudar todos os P2P que estão aqui presentes, porque se alguém quiser saber sobre usabilidade com Bitcoin hoje, procure uma pessoa que faz P2P. Ela vai te ensinar exatamente o que fazer com Bitcoin, o que ele tem feito, outras pessoas que ele tem ajudado. Pessoas como eu, que estão fora do país e que precisam mandar dinheiro para alguém aqui no Brasil, ou pagar alguém aqui no Brasil. Você vende seu Bitcoin para ele e ele te ajuda. Na verdade, essas pessoas são uma espécie de Uber das finanças, né? Elas te emprestam, ao invés de emprestar o carro delas, elas vão te emprestar o acesso a finanças delas. E a Paxful, a gente, durante 6 anos, eu sei que com El Salvador veio esse buzz todo, essa conversação toda sobre a aplicabilidade do Bitcoin. A gente vê isso, porque a gente é uma plataforma P2P, acontecendo globalmente, assim. Desde o cara que é um nigeriano, que compra gift card porque ele não tem acesso a banco, e que vende para uma menina colombiana que é estudante, e aí aproveita que o gift card tem um desconto ali, e abre um negócio de importação, porque compra produto na Amazon, e vende para alguém na Colômbia mesmo. Então, assim, isso já existe, gente. A Paxful faz quase 7 anos. Por aí, ou mais de 7 anos, assim. Quando vocês estão falando de El Salvador, e aí é maravilhoso, assim, porque a gente foi a primeira empresa a chegar como empresa no país, em agosto, e aí todo mundo acha uma maluquice, porque o que a gente fez foi educar estudantes. E depois disso a gente começou a educar comerciantes. E a gente não educava sobre a Paxful, como comprar e vender na Paxful. A gente estava educando sobre o que é Bitcoin, o que é blockchain. Porque a gente entendeu que, obviamente, se alguém aqui tem uma noção mínima de marketing, é super barato você falar assim, olha, faz um download aí do meu aplicativo, você ganha $10. A pessoa vai fazer o cash out, ela vai tirar aquele dinheiro e nunca mais vai voltar para o universo do Bitcoin. Agora, para você educar uma pessoa, vai durar no mínimo 1 ano. Mas vai ser igual eu ensinando a minha mãe WhatsApp. Ela vai só usar o WhatsApp. E a amiga dela vai falar, mas tem o Discord que o meu filho me ensinou? Ela falou, não, eu gosto disso aqui, aprendi a usar. E aí quem está falando isso para vocês é uma pessoa que, no primeiro ano de Paxful, a mãe achou que ia para a cadeia porque mexia com Bitcoin. No segundo ano, um belo dia, eu compartilhei um vídeo de um companheiro nosso dando uma entrevista na Rádio Band. Ela falou, eu quero comprar Bitcoin. Comprou o Bitcoin a 30 mil, ensinei para ela como comprar. Um belo dia, quando o Bitcoin já estava ali nos seus 60, ela falou comigo, Renato, eu já recuperei o meu dinheiro. Falei, mãe, mas o que você fez? Ela falou, achei uns 4 moços muito queridos, muito bonzinhos, porque minha mãe é mineira. Falei, e aí eu fico fazendo a negociação com eles. Então, o que eu faço basicamente eu compro o Bitcoin deles, aí a hora que o Bitcoin subiu, a diferença ali daquele Bitcoin, o que eu fazia? Eu jogava para a poupança, vendia para eles e jogava o lucro que eu tive para a poupança. Falei, mãe do céu, tipo, por que você está fazendo isso, né? E aí eu ensinei para ela, dei a mãozinha para ela ali de novo. Falei, mãe, ao invés de fazer isso, converte para Tether. É quase igual essa poupança sua aí, não tem problema. Então aí o que ela fazia? Ela convertia para Tether, o Bitcoin baixava, ela ia lá nos 4 moços bonzinhos, um deles está aqui, que é o Gil. E aí ela falava com ele assim, ô Gil, eu quero aí comprar Bitcoin que está barato.
E aí ela comprava mais Bitcoin, porque ela entendeu a noção completa do que, como funcionava. E aí o que é mais bacana é que a gente geralmente anotava no caderninho, falava, mãe, compra um presente para o meu pai aí. Ela anotava, eu anotava. Agora mãe, estou mandando Bitcoin aí para você. Ela vende e compra o que eu quero comprar, uma cesta de café da manhã, o que for. E aí no topo disso, ano passado, em outubro, ela virou para mim e falou, estou mandando aí um dinheirinho para você comprar presente de Dia das Crianças. E aí quando eu fui olhar, era Ethereum, gente. Eu criei um monstro, basicamente. Ou seja, quanto tempo isso durou? 2 anos. Mas ela entendeu. E ela não é uma pessoa altamente educada, ela não é universitária. E não foi, eu estou no meio, mas eu conversei com várias pessoas de P2P que ensinaram o cunhado, o filho, o amigo. O P2P ele tem muito disso, que é entre família, né? Todo mundo cria ali seu negócio. Por quê? Porque todo mundo vê o interesse, vê a usabilidade dele no seu dia a dia, assim. Então, uma das coisas que a gente tem aí nessa relação com El Salvador foi que a gente foi educando. Chegou num ponto que a gente falou, nós temos que criar um espaço aqui para educar a população local, porque não está sendo suficiente só a gente. O que a gente fez? A gente criou a La Casa del Bitcoin. Em São Salvador, já estão todos convidados. Qual que é a função da La Casa del Bitcoin? Pega o governo, pega a empresa privada, pega a comunidade Bitcoiner, todas as empresas Bitcoiners, pega as universidades. Quem está a fim de ensinar qualquer coisa para alguém na comunidade? Não é sobre sua empresa. É o cara de uma empresa, sei lá, um Athena, que vai ensinar mineração. É um advogado que mexe com Bitcoin, que vai ensinar os advogados e estudantes sobre Bitcoin. Então, para terminar aqui, porque eu não vou tomar o tempo de todo mundo, eu só queria aproveitar para convidar vocês também. Se alguém tiver interesse de fazer um workshop voluntário, ou trabalhar de lá, porque a comunidade Bitcoin reconhece o espaço, está lá trabalhando junto. Eu acho que aqui cada um de nós tem essa missão. A gente fala, eu quero que El Salvador funcione, porque eu não quero que venha me ative e falar lá, estragar um país, Bitcoiners. Então, eu acho que a gente tem esse papel também, assim, é ensinar para a mãe, para o tio, para o primo. É educação, eu acho. Não é usabilidade, é educação. E é interessante também que no meu caso, eu entrei em Bitcoin única e exclusivamente pela necessidade da usabilidade. Como a Renata, eu moro no exterior já há mais de 20 anos, e eu precisava enviar um dinheiro para o meu pai para pagar a conta. Eu sou o típico imigrante que foi para os Estados Unidos, para a Europa, em busca de um trabalho, em busca de um emprego melhor, uma qualidade de vida, e precisava mandar dinheiro para o meu pai. Foi um desastre, né? Para tentar mandar 50, 100 dólares via uma transação bancária. Entrei na internet e procurei como enviar dinheiro para o Brasil sem usar um banco. E tinha um vídeo de Bitcoin, não entendi nada sobre aquele negócio complicadíssimo, né? Isso em 2014, quando não tinha essa facilidade de baixar carteiras, essa interface fácil de enviar, receber, mais simples, era muito complicado. Acabou que no fim eu acabei não enviando dinheiro para o meu pai em Bitcoin, porque era muito complicado tanto para mim quanto para ele, porém isso ficou na minha cabeça e desde então eu vim aprendendo, estudando e principalmente ajudando a construir comunidades mais focado nessa área de usabilidade. Agora, Humberto, você foi o cara que no Brasil criou um dos projetos mais simples voltados às pessoas que querem começar a usar criptomoeda, simplesmente comprando R$100 de Bitcoin todo mês, no mesmo dia, indiferente do preço. Explica para a gente como você começou isso e como está esse projeto hoje. Rodrigo, foi assim, e lá por 2019, eu já conhecia Bitcoin há uns 2 anos, e eu cheguei à conclusão que se eu tivesse simplesmente guardado o que eu tinha comprado, se eu simplesmente não tivesse tentado fazer apostas ou tentado fazer trade, que não é o meu perfil, se eu tivesse deixado de tentar fazer valorizações maravilhosas e mágicas em empresas, enfim, entrando e comprando moedas que eu não conhecia, simplesmente indo no hype do pessoal que estava falando na internet, eu cheguei à conclusão que eu teria o dobro de satoshis que eu tinha naquele momento. E aquilo me deixou bem chateado, porque eu
eu fui um evangelizador desde o início. Eu sempre quis que as pessoas conhecessem. Eu entendi que a gente descobriu que eu tinha descoberto uma fonte de não só financeira, mas de educação, como a gente nunca tinha visto no mundo. Então, nesse ponto, eu criei uma planilha para mim inicialmente, para eu organizar. E eu falei, olha, a partir de agora eu só vou comprar Bitcoin todo mês, não interessa, como o Rodrigo falou, não interessa a cotação que tiver, e eu quero ver o que vai acontecer no futuro. E ela foi uma grata surpresa, que você não sabe se ele vai valorizar. Eu sempre estava achando que estava comprando Bitcoin caro demais, mas quando você passa um tempo e começa a olhar essa planilha, você vê que a valorização desses aportes constantes, que é o DCA, ao longo do tempo, eles acabam valorizando muito mais, porque a nossa moeda desvaloriza e o dólar também, né, em frente ao Bitcoin. Então, foi o pessoal acabou gostando dessa planilha. Hoje ela está online, chama projeto Hold BTC 100. Para quem quiser conhecer, holdbtc100.com.br. E lá tem a planilha do projeto, que começou dia 10 de outubro de 2019. Mas tem planilha em branco para as pessoas fazerem os próprios aportes e entender o que está acontecendo com isso, com o próprio capital. Então, é muito simples, basicamente você preenche a data que você comprou, a quantidade em reais que você pagou e a cotação do dia. O resto a planilha faz sozinho e você vai ter ali a valorização dela ao longo do tempo. Então, é bem legal, porque a gente fez uma simulação também de 2013, quando abriu a primeira corretora no Brasil, e a diferença é absurda. Os R$100 por mês hoje está mais de R$1 milhão. Seria uma simulação, eu não fiz isso, tá? Maravilha. Vamos lá, pessoal, antes da gente continuar aqui, eu queria chamar o artista que fez a obra de NFT, o Fernando Quevedo. Fernando, sobe aqui no palco um pouquinho para a gente bater um papo, só para você explicar. E daqui a pouquinho, pessoal, a gente vai fazer um leilão, tá ok? Nós vamos fazer um leilão dessa obra. Para quem não sabe, essa obra ela vai ser 100% dos fundos arrecadados, ela vai para o GRAC. O GRAC é o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer, tá ok? Nessa obra vai estar incluso o jornal da edição de El Salvador, do dia quando o Bitcoin virou uma moeda de curso legal, a obra física que vocês estão vendo ali no palco e, é claro, o NFT. Fernando, pode pegar o microfone do Canhada aí um pouquinho? Fala pra gente, como é que está essa vida de artista hoje conectado na área de NFT, blockchain e essa transformação digital que está acontecendo hoje? Boa tarde a todos, é um prazer para mim estar aqui, representando os artistas plásticos e digitais. É realmente impressionante eu estar aqui nesse palco, aqui na frente de todos vocês. Eu agradeço demais a oportunidade. Domingos que me convidou também, e o Tali, valeu, obrigadão. E o Felipe Escudeiro, que também ali está me dando tchauzinho. Respondendo a tua pergunta, é muito nova essa tecnologia, para mim e para todos os artistas. Eu venho do mercado de arte digital, eu trabalhei sempre em agência e TVs, e há 3 a 4 anos atrás eu comecei a fazer arte física, né, a tinta na tela mesmo, vocês podem ver ali. E eu comecei a estudar NFT e a tecnologia blockchain há mais ou menos 1 ano. Então, só tenho a agradecer estar aqui na frente de todos vocês e poder leiloar uma obra minha, que é uma leitura de como é que seria a reação de Satoshi Nakamoto ao ler a notícia do Bitcoin Day, do diário El Salvador. A gente não sabe como ele é, como ela é, ou como eles são, ninguém sabe nada, mas essa é a minha visão de quem ele seria, talvez. Então, essa obra será leiloada e eu estou muito feliz, mais pelo que o dinheiro dessa obra vai acontecer, vai fazer e vai realizar, que é ajudar crianças com câncer, e esse dinheiro vai todo para o GRAC. Galera, eu prometo que... Obrigado. Para quem nunca acompanhou um leilão de arte, eu prometo que o leilão de arte hoje vocês jamais vão esquecer, que a gente tem um negócio preparado super legal para vocês. Obrigado, Fernando. Obrigado. Vamos lá, deixa eu só confirmar com o pessoal. A gente vai fazer a entrega dos folders da Conhex agora, daqui a pouquinho. Pessoal daí de trás, a gente vai fazer a entrega do folder da Conhex daqui a pouquinho, pode ser? Então, daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Última pergunta aqui antes da gente encerrar o nosso painel. Qual que é a principal dica de usabilidade que vocês podem passar para as pessoas que estão assistindo aqui a gente? 1 minuto de resposta. Vamos começar com o Canhada lá no fundo. Tá, acho que todo mundo nessa sala, se não fez, ainda está interessado em Bitcoin, né? Então, faça uma transação de Bitcoin, aprenda
e desenvolva negócios em cima disso. A gente ainda tem algumas falhas, tem oportunidades, e é um mercado que todo mundo aqui é early adopter ainda. Eu fico muito feliz e grato por estar aqui vendo essa sala com 1.500 pessoas aqui dentro, né? E lembrar de todo o passado como foi, né? Em 2014, acho que dava para contar nos dedos a quantidade de peer-to-peer que tinha no Brasil. Eu era um deles antes da Foxbit, então realmente acho que fico muito feliz em ver todo esse crescimento. Acho que a melhor dica que eu posso falar é realmente use isso no dia a dia, na medida do possível, né? Marcos, diga lá. Vamos lá, eu acho que a adoção do Bitcoin ela só vai se dar através da usabilidade. Então, é o papel de cada um, né, que está aqui, entusiasta, investidor, produtor de conteúdo, cada um a sua forma, tratar de educar e passar o conhecimento adiante. Porque o Bitcoin resolve muitos problemas, né, que as pessoas têm no mundo, e eu acho que, assim, falando de mim, né, eu sou um fotógrafo, mas sou um fotógrafo Bitcoiner. Então, tenho alguns amigos aqui de trabalho, mas por conta da pandemia, eu sabia que muitos dos fotógrafos como eu passaram por algumas dificuldades, não tinha mais eventos ou coisas que a gente podia fazer. Então, eu com um grande amigo meu, passamos a criar conteúdos na internet para divulgar, né, para passar um pouco da nossa experiência, do nosso conhecimento, da nossa usabilidade. O que a gente faz para se planejar melhor, o que essa tecnologia está trazendo de bom para a gente. E eu acho que cada um, se fizer isso dentro da sua área de conhecimento, seja você um programador, um investidor, um empresário, não importa a sua profissão. Se você está aqui, você compartilha dos mesmos valores da gente, então é papel de cada um aqui, ao seu modo, fazer isso. Então o P2P é muito legal, mas sei lá, vamos fazer o P2M, porque eu estou passando vergonha de colocar minha cara na internet e fazer o P2M, que é de pessoa para o mundo. Então tudo que você fala reverbera de uma maneira muito maior. E o Bitcoin só existe por causa da internet. E a informação hoje é abundante porque a internet permite isso. Então vamos usar a força de cada uma dessas vozes para propagar o conhecimento e a usabilidade, porque tem muita solução boa, desde carteiras, exchanges e por aí vai. Então, a minha mensagem final é essa: cada um de nós aqui é responsável, a partir de hoje, para fazer essa grande transformação no mundo. Aliás, corretora não é carteira, tá? Ter Bitcoin em corretora não é usar Bitcoin. Faz parte da educação. Fernanda, diga lá. Então, eu acho que, assim, num primeiro momento, uma dica que eu posso dar é fazer. Tem coisas que só aprende fazendo. Porque se a pessoa ela tentar entender, ela for estudar e vai tentar entender o funcionamento da Light, né, questão de nós e canais, aquela coisa toda, pode ser muito complexo, especialmente para quem não é da área. Então, é fazer, é baixar uma carteira, ver como cadastra, como salva suas chaves, esse tipo de coisa. E aí, aos poucos, esse aprendizado teórico, que também é importante, ele vai acontecendo de forma natural. Renata. Eu acho que a melhor dica que eu gostaria de dar é empatia. Se você é desenvolvedor, se você é Bitcoiner, pensa para quem você está contando sobre Bitcoin, né? Se você for para um lado muito técnico, para uma pessoa que é semi-analfabeta, ela não vai entender nada. Mas você pode... Eu faço educação para analfabetos e eles entendem o conceito de blockchain, Lightning. Então, assim, empatia. Quando você vai desenvolver um produto, pensa para quem que você está fazendo esse produto. Será que você quer só esse nicho? O que eu posso fazer para fazer esse produto ficar melhor, mais acessível para todo mundo, assim? E lembrar que Bitcoin não é para milionários, mas ele é para milhões. Então, vamos fazer isso acontecer, gente. Huberto. A minha sugestão e dica é que, assim, a quantidade de pessoas que já conhecem Bitcoin, que está aqui aprendendo, que estão na internet, são milhares e milhares e milhares de pessoas que estão tentando, que entram para tentar ganhar dinheiro e estão deixando de utilizar a melhor arma que tem na mão, que é você conquistar Bitcoin pelo teu trabalho. Então, eu acho que todo mundo aqui tem a obrigação mínima, além de passar para frente para outras pessoas, expor para o mundo que você aceita Bitcoin, que você recebe, que você trabalha como forma de pagamento. Isso não pode ficar só num nicho fechado, né? Eu, como profissional liberal, eu tenho lá uma plaquinha dizendo, aceito Bitcoin.
Eu, quando faço o meu orçamento, eu faço, se você pagar em Bitcoin, ainda tem um plus aqui, tem um desconto. Por que eu faço isso? É porque Bitcoin, para mim, é interessante em receber em Bitcoin, para eu saber, me poupa trabalho de eu ir comprar, ou, enfim, eu receber em Bitcoin é muito mais interessante. Em termos de usabilidade, não deixem de utilizar Bitcoin se você encontrar alguém que recebe, tá? Porque vocês não sabem como é legal você receber em Bitcoin. Quando você diz que recebe, alguém vai lá, pesquisa, vai atrás, não, vou te pagar em Bitcoin, sabe? O prazer é muito grande. Então, se você fizer isso, a minha sugestão é, pague as coisas se você tiver oportunidade, pague em Bitcoin e compre em seguida, para você não passar pela situação de dizer, poxa, eu paguei R$50 nisso, agora vale 500. Então, paga, mas não deixe de fazer isso, porque isso estimula quem está recebendo. Quem está expondo o que recebe, provavelmente não vai receber em Bitcoin tão cedo, mas você começa a fazer com que as pessoas entendam e conheçam mais sobre isso e, no mínimo, tenham curiosidade. Então, acho que esse é o nosso papel aqui, uma obrigação nossa. Pessoal, mais uma vez, queria agradecer aqui a presença dos nossos panelistas aqui, falando sobre usabilidade. Muito obrigado a todos. Obrigada.